Olá, pessoal. Bom, a gente passou por várias etapas da nossa estrutura de vida, desde o entendimento sobre a reencarnação, o momento de transição que estamos vivendo, o papel de Jesus e dos grandes missionários, a vida espiritual, a vida extraterrestre, enfim, vários assuntos que compõem a nossa relação com a existência. Mas por que, no meu entendimento, é preciso que nós conheçamos todos esses aspectos? E a resposta é porque só quando a gente entender quem realmente nós somos e todo o mecanismo que nos coloca em relação com a existência, é que a gente pode criar um caminho que seja o máximo possível aproveitável para o nosso processo de evolução. E quanto mais nós entendemos todo o mecanismo que rege o universo, nós percebemos que todo e qualquer projeto de vida proveitoso envolve o próximo. Quando nós conseguimos identificar o nosso propósito, e eu falo isso por experiência própria, nós vemos que, de alguma forma, ele sempre vai ter como objetivo intrínseco o serviço ao próximo. No nosso atual estágio de evolução, esse serviço ao próximo ainda pode aparecer de maneira modesta, de maneira não tão perceptível. Porque no campo profissional, por exemplo, nós vamos encontrar muitas profissões onde a gente pode não enxergar esse benefício ao próximo. Mas, na realidade, é o homem que transforma o sistema todo de forma maléfica. Porque se você olhar na sua essência pura, sem a interferência maléfica do homem, todas as relações profissionais e sociais têm como princípio o bem genuíno e resultam no bem ao próximo. Tem um poema psicografado pelo Chico Xavier, de Maria Dolores, que chama Mãos Marcadas. E nesse poema tem um trecho que diz assim: Entretanto, Senhor, agora sei que o trabalho é divino compromisso. O trabalho é divino compromisso. E não é só o trabalho profissional que estamos falando. Tudo que nos coloca em direção à evolução, ao progresso como espíritos, é trabalho. Tudo que fazemos em benefício do progresso do próximo é trabalho. A gente está acompanhando um momento importante envolvendo a evolução tecnológica do planeta com a chegada da inteligência artificial. E a inteligência artificial vai revolucionar as relações de trabalho. Existe um conceito de que a maioria das profissões que existirão daqui a 10 anos nem existem ainda. É só a gente olhar para 2 décadas atrás e a gente vai ver que não existiam profissões que existem hoje. E a inteligência artificial vai acelerar esse processo e vai produzir uma nova realidade de trabalho, muito mais rápido do que as mudanças que aconteceram até aqui. Se a gente vislumbrar o futuro daqui a algumas décadas ou mais adiante, a gente vai chegar à conclusão de que os trabalhos manuais, trabalhos de risco, trabalhos de precisão, envolvendo todos os setores da indústria, da agricultura e até mesmo serviços médicos, serviços de mídia, indústria do cinema, enfim, a tendência é que todos sejam substituídos em algum momento pela inteligência artificial. Porque a evolução do espírito leva a um progresso do homem. A sociedade vai progredir para um estágio onde o trabalho não será mais o meio necessário à sobrevivência, e sim o meio através do qual ela vai evoluir. O trabalho será significado no estudo e no serviço ao próximo. O trabalho será voltado cada vez mais ao avanço tecnológico e ao avanço moral. O avanço tecnológico que resultará do avanço da inteligência e o avanço moral que resultará do aperfeiçoamento das relações sociais humanas. Em uma civilização mais avançada, a posição social dos indivíduos não é mais definida pelo dinheiro, e sim pelo grau de evolução, ou seja, pelo conhecimento, pelo estágio de evolução moral e também pela capacidade de conduzir os outros ao progresso e à elevação. É o que fazem os espíritos mais evoluídos, mesmo aqueles que utilizam corpos materiais, aqueles que vivem em realidades de matéria mais elevada que a nossa, trabalham no sentido do auxílio na evolução dos irmãos que ainda estão em graus inferiores. É o trabalho dos nossos mentores, por exemplo, e é através do serviço ao próximo e do estudo que eles progridem. E todos nós chegaremos lá também. Por isso, quando a gente olha para esse horizonte que nos aguarda, nós podemos vislumbrar onde vamos chegar. E só existe um caminho, que é nós evoluirmos. E para evoluirmos mais rápido, precisamos viver o nosso projeto de vida de maneira mais completa possível, que é viver o nosso propósito. Precisamos auxiliar os nossos filhos a terem a clareza suficiente para poder descobrir os seus propósitos. Precisamos tirar a ideia de propósito da prateleira clichê. Precisamos tirar a ideia de propósito da âncora do marketing de autoajuda e trazer para uma realidade racional. Nós temos ferramentas tangíveis que podemos utilizar para chegar ao conhecimento do propósito. O propósito tem que sair da categoria de um termo abstrato e se tornar um ponto tangível a ser descoberto e desenvolvido dentro da formação educacional humana. Nós precisamos trabalhar isso dentro de nós e principalmente em nossos filhos. Uma vez perguntaram ao Enéas, aquele deputado que todo mundo taxava de doido, inclusive eu na minha imaturidade, qual era o sentido da vida. E ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz que cada ser humano é um universo em miniatura.
E ele estava completamente certo. Cada um de nós somos únicos em nossas experiências, ideias, pensamentos, aspirações. Cada um de nós é uma peça indispensável para a engrenagem do universo. Cada um de nós está aqui para cumprir um papel que é indispensável na construção de uma nova sociedade. Nós precisamos nos desvencilhar de tudo aquilo que nos prende a todos os sistemas de crença e a todos os sistemas que atrasam a humanidade. Nós precisamos buscar a vida na qual nós oferecemos aquilo que nós temos na nossa essência, aquilo que só existe dentro de cada um de nós, o nosso universo em miniatura. E para a gente entender um pouco mais sobre como toda essa rede de controle foi construída para tornar a humanidade cada vez mais reflexo dos interesses desse estado profundo e cada vez menos criadores e desenvolvedores de ideias, que nós vamos trazer no próximo vídeo uma análise de como a elite dominante manteve a humanidade sob esse domínio. Mas antes eu queria ler uma história para vocês aqui. É a história de Elias. A história diz assim: em uma pequena cidade, onde o tempo parecia passar mais devagar, havia uma biblioteca antiga, cheia de cheiro de papel envelhecido e poeira de sabedoria. E lá, em meio às estantes que pareciam torres de livros, trabalhava Elias. Elias não era um homem de grandes discursos. Seus movimentos eram lentos e metódicos. Passava seus dias catalogando, organizando e raramente interagindo com os poucos frequentadores que ainda visitavam o lugar. Para ele, seu trabalho era uma rotina, um dever silencioso. Amava os livros, sim, mas sentia que sua vida em si não contava uma história digna de ser lida. Ele lia sobre grandes aventureiros, cientistas revolucionários, líderes que mudavam o mundo e se perguntava: qual é meu propósito? Será que a vida é só um passar de páginas? Um dia, uma senhora muito idosa, com os cabelos brancos como algodão e um olhar que parecia carregar 1000 histórias, entrou na biblioteca. Ela não procurava um best-seller ou um livro de autoajuda. Ela queria algo específico, algo quase esquecido. Um livro infantil com uma capa azul turquesa e uma ilustração de um pequeno pássaro. Era o meu pai que me lia quando eu era pequena, disse ela com voz embargada pela emoção. Procurei em todo lugar, mas é tão antigo, talvez nem exista mais. Elias sentiu um aperto no peito. Sabia que a chance de encontrar algo tão específico e obscuro era mínima. Mas algo no olhar da senhora o impulsionou. Ele não foi ao computador, foi até os arquivos antigos, as seções esquecidas. Deu volta nas prateleiras mais empoeiradas, subiu nas escadas que quase ninguém usava, e lá, em um canto escuro, quase escondido por outros volumes, estava ele, o livro do pássaro azul turquesa. Quando Elias entregou o livro à senhora, ela não disse nada por um longo momento. Seus olhos marejaram. Ela pegou o livro com as mãos trêmulas, abriu e o tocou às páginas como se fosse o mais precioso dos tesouros. Um sorriso largo e puro se abriu em seu rosto. Um sorriso que Elias nunca tinha visto em um frequentador da biblioteca. É ele, sussurrou ela com voz cheia de uma alegria infantil. É exatamente ele. Obrigada, meu jovem. Você me trouxe de volta meu pai por um instante. Naquele momento, algo mudou em Elias. Não era apenas um livro, era uma memória, uma ponte para o passado, um pedaço de alguém que havia partido. Ele não havia apenas encontrado um objeto, havia resgatado um pedaço da alma de uma pessoa. A partir daquele dia, Elias viu a biblioteca e seu trabalho de uma forma completamente nova. Ele não era mais um simples catalogador. Ele era um guardião de histórias não contadas, de conhecimentos esquecidos, de emoções adormecidas em páginas. Começou a prestar mais atenção aos rostos que entravam e a fazer perguntas mais sutis. Ele não apenas indicava livros, ele conectava pessoas a si mesmas. Descobriu um volume de poemas que um antigo professor adorava e que ele havia julgado perdido. Encontrou um mapa antigo da região que ajudou um historiador local a completar a sua pesquisa. Sugeriu livros a adolescentes que pareciam perdidos, não pelos temas, mas pela energia que eles transmitiam. Elias passou a ser o senhor das conexões silenciosas. Ele nunca seria famoso. Seu nome talvez não fosse lembrado em livros de história, mas ele sentia, no fundo do seu ser, que cada ato, cada livro encontrado, cada memória resgatada era um tijolo na construção de algo maior. Seu propósito não era ser o autor da história mais vendida, mas ser o farol que guiava as pessoas de volta às suas próprias histórias perdidas. E ao fazer isso, Elias finalmente sentiu que sua própria vida, silenciosa como era, tinha um significado imenso, um eco que se espalhava pelas vidas que ele tocava. Eu espero vocês na quinta-feira. Eu quero pedir para que curtam esse vídeo, compartilhem com seus amigos aí, se inscrevam no canal, porque aí a plataforma entende que esse vídeo e o canal é relevante, entrega para mais pessoas. E até quinta-feira. Um abraço.